Bom dia, bom dia! Já estou falando assim que para você que está vendo gravado é importante, mas está chegando a turma aí, vou deixar gravado para o YouTube também. Incrível, muito bom. E hoje nós temos a nossa reflexão. Todos os dias, segunda a sexta, participem, que é muito legal. É rápido, normalmente é das 7 às 7h30, 7h20, mais 7h30 no máximo. A gente tem a nossa reflexão. E essa semana que está acabando, né? A gente trouxe o tema resiliência. Resiliência. Então peguem o seu café, já estou com o meu aqui, peguei. Ó, tá fresquinho. E vem para nossa reunião aqui, para nossa reflexão, que hoje tá... O mais legal é quem participa de segunda a sexta, né? Que tem de todo o contexto. Mas se você tá chegando aqui agora, vai pegando o conteúdo, que também é importante você pegar o conteúdo do dia. É muito legal e os feedbacks são incríveis que eu vou recebendo diariamente, todos os dias aí recebendo essa resposta da galera, e devagarzinho, 7 horas aí a gente já começa o conteúdo. E o título de hoje, já dando um spoiler para vocês, a gente começa 7 horas, você não precisa de mais força, precisa não desistir. Olha que bacana esse olhar. Você não precisa de mais força. Então, quando a gente fala que a gente não precisa de mais força, o que eu estou falando? Não é só força, né? Eu preciso estar mais motivado para continuar, eu preciso ter mais força, ter mais isso, mais aquilo. Enfim, dentro do seu cenário, a gente acredita que a gente precisa de mais alguma coisa. E é uma ótica natural que as pessoas têm, só que ela está no ponto errado. A gente precisa de mais paciência, mais motivação, mas não é para continuar. Nós estamos falando de resiliência, então para entender o contexto. Então, quando eu penso em continuar, aí eu mudo um pouquinho a ideia. Então eu não preciso mais de força, eu não preciso mais motivação. Eu preciso entender que eu tenho que dar esse passo importante hoje. É muito legal a gente pensar assim. Bom dia, Cora! Já estou com o meu café aqui, hein? Já estou com o meu café. Turma entrando, show de bola, bora pro nosso bate-papo. Eu estava trazendo o contexto do nosso título, né? Para que a gente entenda melhor, né? Você não precisa de mais força, precisa não desistir. Parece tão simples, mas ele é profundo. Parece tão simples, tão natural. Não, mas quando a gente está no contexto que a gente precisa ter resiliência, isso muda. Bom dia, Carol! Bom dia, querida! Isso muda, porque a gente as coisas e para. Maioria das vezes a gente tá sempre começando as coisas e parando. E essa semana foi muito importante. Obrigado. Muito importante para a gente entender como ter resiliência na nossa vida. Como começar as coisas e até o fim. Chegar no objetivo. Então é muito interessante. E hoje nós estamos fechando esse ciclo.
Você não precisa de mais força, precisa não desistir. Então, quando a gente pensa nisso, não é só força, acabei de falar, é força, motivação, empolgação, energia. Dia abençoado, querida. Então, oi Rose, bom dia. Então a gente tem que pensar nisso. E quando a gente pensa em resiliência, a gente tem que lembrar disso. Mas antes de começar, já começando, a gente tem nosso versículo de poder. Olha que interessante. Sempre do nosso tema eu trago um versículo de poder do nosso manual. O que é o nosso manual? É o Evangelho. Bom dia, amor e paz para você também. É o Evangelho. E em Mateus 24:13, eu trouxe um trecho, aquele que perseverar até o fim, mas deixa eu trazer o contexto inteiro, né? De Mateus 13. Olha que interessante. Aqui ele traz um contexto da maldade, mas a maldade vai espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Olha como a gente pode interpretar para tudo. Quem ficar firme até o fim vai ter o que busca. Então, casa muito bem com o título aqui do nosso conteúdo de hoje, da nossa reflexão de hoje. Quem permanecer. Então, quando a gente puxa para esse olhar, é aqui, ó, eu tenho que permanecer. E vamos para a reflexão que vocês vão perceber que casa com o que a gente está falando. Você vai perceber. Nossa reflexão começa assim. No final, não é sobre intensidade. Olha que interessante. No final, não é sobre intensidade, é sobre permanência. Pô, Vitor, mas como assim? A gente sempre, quando começa alguma coisa, eu dei alguns exemplos de treinar, guardar dinheiro, estudar para alguma prova, concurso. A gente, começa com aquela empolgação, arrepiando. Depois vai esfriando, não vai vendo o resultado. Nós falamos isso nessa semana. É uma queda livre. E aqui a gente fala, não é sobre intensidade, é sobre permanência. Muita gente começa com força, mas não sustenta o suficiente para a colheita. Olha que interessante. E não é porque não tem capacidade. Muitas vezes a gente acha isso, mas não é porque não tem capacidade. É porque não permaneceu tempo suficiente no processo. Vai pegando essa chave, que aí você vai entender que na sua vida você desistiu, não foi por falta de capacidade. É porque começou as coisas com muita intensidade, bom dia Maria, mas não manteve, não continuou esse processo. Olha que interessante. Então, eu acho que eu sou incapaz, eu sou fraco, a gente fica dando rótulos para nossa identidade, e na verdade só foi cálculo errado da rota. Calculou errado. Porque não é sobre intensidade. Eu coloquei muita intensidade onde não era para ter. É sobre eu permanecer fazendo a batidinha. Aquela batidinha sempre. E aí, aqui está falando no texto, a gente começa com força, mas isso não sustenta até a colheita. E quando a gente percebe isso, fala, eu não consigo mesmo, eu sou... E olha o que você vai mandando pro seu cérebro. Olha como você vai construindo a estrutura mental.
de não ser capaz, de não conseguir, de não ter capacidade. Olha como você vai estruturando, que na verdade é só não permaneceu suficiente de tempo no processo. Só isso. Não entendeu o jogo. Numa corrida de longa distância, se você perguntar para um atleta, ele fala, não, eu tenho que começar devagar, aqui eu tenho que acelerar, aqui eu tenho que diminuir. Aí fica com essa postura. E o pior, Cora, não é só postura. Você começa a acreditar nas suas limitações que você criou. Nós mesmos vamos criando prisões para nós mesmos. Olha como é doida a cabeça. Se a gente não entender isso, nós vamos criando prisões. Por quê? Porque a gente calculou a rota errado. Sempre quando a gente vai fazer uma atividade, a gente começa que nem treinar. Eu falo de treinamento, que é muito mais simples de a gente trazer uma visão, né? Fazer uma figura. O pessoal chega na academia, primeira semana, ele quer fazer tudo, arrebentar. Normalmente, quando eu oriento uma pessoa, sugiro para uma pessoa, eu falo, só faz caminhada. Quanto? 20 minutos. Porque eu tenho que gerar o hábito primeiro, depois eu ver resultado. O hábito é mais importante. Então, tudo que eu fizer, eu preciso estudar, que ano que vem eu vou fazer um concurso. Então, faz a sua estrutura de estudo, mas não pega pesado. Faz batidinha. Aprende com quem já passou por isso. Vai criando essa estrutura, vai fazendo devagar. Vou guardar dinheiro, eu fiz aqui os cálculos, é R$100 por mês. Você não vai ficar rico, não vai chegar os 3 anos em um mês. Então a permanência é importante. É você entender que esse passo foi dado para a estrutura macro. Olha que legal. Isso gera resiliência na gente. É muito. Eu estudei muito sobre isso, Maria. E eu tenho muito medo de rotular cada pessoa para chegar no que a gente está falando, frustração. Não é um cálculo exato para tudo. Não é uma ciência exata. Ele não tem comprovação científica. Por quê? Eu explico por quê. Porque a gente é diferente. Eu, em 15 dias, eu posso criar o hábito dependendo da minha noção de transformação. Tem gente... Boa, Maria. Eu acredito que a gente tem que entender, é bom sempre um mês. Tem gente que fala que é 90 dias. Eu já vi diversos pontos de vista. Eu vou usar como ponto de vista, porque não é uma ciência. Mas a gente gera ansiedade em cima disso. Porque eu estou no dia 20, amanhã vai virar a chave e eu vou explodir. Mas se hoje você não está entendendo isso, Maria, é isso, você trouxe a palavra mais certa. Eu estava tentando explicar, não estava achando a palavra, mas isso é a... Bom dia, Isa, é o mais certo. É a gente entender e ter a consciência, saber aquela leitura do mapa, que eu sempre falo. Porque quando a gente entende o mapa, a gente entende o todo. E a gente sabe que 1% hoje é o certo. E a gente não desiste. Aí volta aqui o nosso tema dessa semana. É tudo uma configuração, Cora. O porquê é ter a consciência, é a abrangência. Eu sempre falo, isso aqui eu tenho muito forte comigo, que a gente tem que entender a nossa identidade, quem a gente é, como que é o nosso modus operandi. A gente tem que entender, que aí eu falo que é um presente de Deus, o nosso propósito.
Quando a gente entende conectado, a gente já faz uma leitura. Dentro dessa leitura, as nossas missões, ela fica mais visível. Eu tenho que dar um passo, é um passo, eu não tenho que dar 4 passos. Porque se eu der 4 passos, amanhã eu vou acreditar que eu já ia estar muito perto do resultado e não é verdade, e aí eu começo a desistir. Aí eu falo, será? Aí eu começo não tenho capacidade, não sou suficiente, isso não é para mim. Então eu começo aqueles termos que a gente usou essa semana, eu começo a alimentar a minha mente sobre isso. Aí começo a dar aquela ladeira, caída. Perfeito. Eu mesmo desenvolvo a minha ansiedade. Perfeito, Maria. A gente vai alimentando isso e desenvolve. Semana passada a gente falou de desenvolver coragem. Coragem não é sentimento. Então é a mesma coisa. Muitas vezes, por esses insights que a gente vai dando pra gente, a gente desenvolve o que a gente está estudando. A resiliência não é eu fico até o fim. Todo mundo, dependendo como entra e como é a carga que vai colocando emocional, é natural, é humano. Um com 10 dias, um com 12 dias, um com 5 meses, independente. Cada um com a sua estrutura. Mas, aí sim, a natureza humana, ela vai ter uma desenvoltura. E aí, se a gente não entender que é um passo a passo, se a gente não ter essa estrutura, aí no meio eu falo, não é para mim não, eu vou deixar de lado. Aí começa essa queda. Porém, quando eu tenho um mapa, eu falo, tá tudo certo, porque é o que tem que ser feito hoje. E eu começo a olhar no que eu controlo. Aí também é muito importante. Porque eu controlo o quê? Emagrecer, por exemplo? Eu vou na academia. Não, eu controlo que eu tenho que fazer 20 exercícios. 10 exercícios, que é o natural. E o que eu controlo? Eu vou comer uma fruta. Eu não vou comer 2 pãozinhos. Isso eu controlo. E isso desenvolvendo com o tempo, claro que dá resultado. Eu falo aqui, por exemplo, pro meu time. A gente faz vendas aqui. A gente aborda cliente. Como que eu faço para vender? Você vai ver sua estrutura, cada um com as suas habilidades. Para fazer uma venda, uma pessoa ela tem que falar com 5 pessoas. É a habilidade, é o desenvoltura da pessoa. O outro 10, e tá tudo certo. Mas quando eu entendo, eu vou fazendo contato com um a um, entendendo que esse um é meu processo. Olha como fica um pouco mais leve. Eu preciso... Não, você não precisa do resultado, você precisa executar a tarefa. E quando eu entendo isso, eu permaneço um pouco mais. É muito legal isso. E aí, olha no texto. O tempo, quando combinado com constância, olha o que nós estamos falando, que é a nossa equação, resolve o que a pressa nunca vai resolver. Então, o tempo, quando combinado com constância, então eu entendo o mapa, o que eu preciso fazer, resolve o que a pressa nunca vai resolver. Então, resiliência não é fazer mais. Não é eu preciso fazer 10 movimentos de exercício, eu fazer 20. Eu preciso guardar 10 reais ou 100 reais, eu guardar 1.000. E amanhã me faltar no meu processo. Eu guardei 1.000, fiquei sem nada, mas amanhã eu tenho que comer. Então, vai descambar tudo, aí você vai tirar, vai bagunçar tudo e não deu certo. Olha como que é inteligente, que a gente precisa ter essa estrutura. Resiliência não é fazer mais, é desistir menos. Fazer o que precisa ser feito com constância.
com a estrutura que você já criou. É muito legal. E quando a gente pensa nisso, a gente fala, é um passo. Mas eu dei um passo tão rápido hoje. Mantenha. Veja o que você aprendeu. Veja o que não aprendeu. Maior ansiedade das pessoas que não conseguem ler o livro porque quer ler tudo num dia. É 2, 3 páginas. Curta o livro. Reflete. Que legal. Falei para vocês, né? Eu estou lendo e estudando quase todo o Novo Testamento. 1 capítulo por dia, ponto final. Eu gasto aí em média 10 minutinhos, 5 a 10 minutos. Caramba, o Novo Testamento todo. Tranquilo. Eu nem sei quanto tempo eu estou lendo isso. Também não fico fazendo regrinhas. Eu só curto o capítulo que eu tenho que ler hoje. Mas você vai terminar quando? Não sei. Nesse caso aqui eu não preciso terminar, né? Não tenho prazo. Mas quando você tem também, é só calcular a rota e fazer aquele pequeno esforço diário. Simples assim. Eu fiz um pouquinho a mais. Tá tudo bem também. Amanhã você pode dar uma retornada. Você vai ficar melhor do que você planejou. Tá tudo certo. Só temos que tomar cuidado, que é fazer o que a gente precisa fazer. É muito legal isso. E aí a gente para de desistir no meio do caminho. E o que eu desenvolvo? Sempre nós estamos trazendo muitas coisas que para mim é o melhor quebra de padrão, que é entender de forma diferente. Que nem semana passada. Eu preciso sentir coragem. Não. Eu preciso desenvolver coragem. Eu tenho que me sentir mais resiliente. Tenho que fluir aqui com a mágica e tal. Não. Eu tenho que desenvolver. Quando eu começo a ter esse olhar, desenvolve. Para mim é o melhor olhar do que a gente traz esses temas. Claro que a gente aqui tem algumas reflexões que façam a gente entender melhor, mas quando eu entendo que eu tenho que desenvolver, eu já ganhei o jogo aqui. Porque aqui já vai funcionar operando de uma forma diferente. Que é a nossa mente, nossa mentalidade. Porque eu não vou esperar acordar amanhã. Eu quero estar mais corajoso, eu quero estar mais resiliente, eu vou respirar. Eu estou fazendo passos que eu estou desenvolvendo coragem, resiliência e alguns pontos que a gente vai estudando todas as semanas. Olha que interessante, olha que legal. E para concluir, quem permanece até o fim vive resultados que a maioria nunca alcança. Então, da semana, quando a gente entende esse jogo, quem permanece até o fim alcança e vive resultados que a maioria nunca alcança. E aí você vai para uma outra prateleira. E aí você já começa a trabalhar com a sua performance e resultado. Bom dia, Eric! Com a sua performance e resultado de forma diferente. Olha que interessante. Bom dia, meu irmão. Então a gente traciona a nossa mente e a gente já entra
ganhando o jogo. Por quê? Porque está estruturado. Está quase desenhado, figurado. É muito mais visual. A gente entende. Bom dia, Leide! Pessoal chegando aí. Hoje foi tremendo, hein, gente? Vou colocar até esse material no YouTube. Porque hoje foi legal demais. Eu falando aqui, as palavras vieram para mim. Não é, Maria? Muito, muito bom. A Rose conhece o Eric, hein? Não, mas eu vou colocar depois no YouTube. Hoje foi muito legal. Legal, né, Rose? A gente começa a criar uma percepção diferente. A gente começa a entender as coisas, o nosso cérebro processar de forma diferente. E isso faz com que a gente... Hoje vai. Eu tenho que lembrar, porque o TikTok ele deixa eu baixar, e aí eu tô subindo no YouTube, vou fazer uma capinha, vou fazer uma graça. Falou tudo, Eric. Falou tudo. YouTube, porque Instagram, como é 30 minutos, 20 minutos, ele dá uma... Eu acho que dá uma cortada também, viu? Pode ser coisa da minha cabeça, maluquice minha, tá? Mas faz parte também do processo. Mas, Eric, isso aí é muito bom. Isso é muito bom. Deus ilumina quando estamos atentos aos sinais. Que a Cora sabe qual que é a minha palavrinha, né, Cora? Que eu falo que é sobre isso. Bom dia, Xoxana. Acho que é isso. Desculpa se eu errei seu nome. Eric, eu tenho uma palavrinha para isso. Deus ilumina quando estamos atentos aos sinais. Olha lá, falei que a Cora sabia? Eu falo sempre, a gente tem que estar com o radar ligado. A gente tem que estar atento. E isso em outros... hoje é GPS, mas eu sou mais antigo, viu, Cora? Você deve ser mais nova. Eu sou mais antigo. O pessoal fala que é o poder do agora, né? Agora até corrige. O poder do agora. Do tempo do radar? Verdade. Então, das minhas. Quando fala do poder do agora, ele sempre está aqui ligado com o nosso momento. Isso também faz grande diferença. A gente planeja o futuro, mas vive o agora. E muitas vezes o tema de resiliência que a gente trouxe essa semana é porque a gente fica com a expectativa do futuro. Fica com a expectativa e vivendo o que está lá no futuro. Não, a gente planeja e vai seguindo passo a passo do planejado, mas hoje. Esse é o game. Aí a gente já começa a entender o jogo e fala, é isso. E dá muito certo. Eu fiz muitas coisas esses últimos 10 anos, olhando para trás, em cima um pouco da estrutura desse processo. Não estava tão desenhado e fui desenhando com o tempo, mas é um fator que acontece. É que nem o Eric falou, sempre tendo atento e buscando a Deus, né? Por isso que eu trago o versículo de poder para a gente entender o nosso grande manual. Que eu já falei inúmeras vezes que o nosso manual é a Bíblia. Entendeu? Então, quando eu conecto, Maria, tenho uma conexão legal com Deus, com Jesus Cristo, aí eu começo a ter a consciência de fazer o que precisa ser feito. E isso, automaticamente, vai nos trazendo resultado. Boa, Rosê. A gente vai trazendo resultado. A gente vai
É o manual, é o manual. Eu tô cada vez mais... Qual a palavra usar? Perplexo, entusiasmado, explodindo a mente, estudando cada versículo da Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Ele é um manualzinho. Você fala assim, você fala, caraca, que doido. Encantado. Aí, esse time aí é bom demais. Encantado, a palavra certa. Porque a gente sai da esfera que muitas vezes a gente lê a Bíblia meio fantasiando mesmo. E como o meu amigo e pastor da banda Resgate, Hamilton, ele fala, a gente tem que ter um olhar da Bíblia no chão da vida, que é a vida vivida. Aí você começa a entender porque Paulo falou aquelas coisas, como que estava aquele tempo, como eles viviam, como era a cultura, no que eles acreditavam, as crenças deles. Aí você... faz assim, ó. E aí a gente traz para um panorama atual. Como foi a resiliência dele, como foi a coragem dele, como foi a humildade dele. Porque mal vocês sabem, alguns sabem, não sei se sabem, mas eu vou contar. Paulo era do alto escalão judeu, ele era lá em cima, e um cidadão romano. Imagina, ele era o top dos top. E largou tudo porque virou a chave. Ele era o cara mais... falava não sei quantos idiomas. Muitos. Pedro, não lembro aonde ele fala. Ele fala, ó, eu não sou igual o meu amigo letrado, que escreve bonito, Paulo. Porque Paulo é aquele cara que a gente, que é culto, que é inteligente, que é sábio, que a gente admira e fala, esse cara ali é diferente, ele tá lá em cima. Um cara super esclarecido, estudou. Quando ele perseguia os cristãos, ele foi preparado lá em Harvard. Foi estudando na USP, depois em Harvard, aprendeu, pegou tripla cidadania. Não é dupla, é tripla, quadrupla, sei lá como que fala. Olha como é doido. Aí quando a gente tem esse contexto, a gente faz uma... Lucas era médico, mas Paulo, ele era na sociedade, Cora. Tem até uma parte na Bíblia que os caras estão chegando juntos, os romanos, para destruir. Ele dá uma carteirada. Ele fala, opa, eu sou cidadão romano. Aí os caras se assustam. É muito legal isso. Os caras, caraca, ferrou. Eu não sabia, eu pensei que esse tonto era um judeu. Olha como é louco isso. Aí você vai percebendo. Aí tem hora, e ele é muito... Você vai vendo as palavras dele, ele se coloca como embaixo, porque como ele caçou e matou muitos cristãos, ele tem esse... É muito legal. Então quando eu tenho esse olhar, quando você lê olhando com esse panorama, você fala, tem coisa diferente. Ah, uma carta para Coríntios. Mas como viviam os coríntios? O que eles faziam? Como que era a bagunça que era lá? Como eram as classes sociais? Lá naquele tempo tinha umas castas muito grandes. Então quem era aqui, e quem era aqui não podia nem falar com quem era de cima. Então quando a gente entende esse olhar, escravo e senhor, era muito natural ter escravo, era mais ou menos que nem ser, cuidado para não virar corte e tal, mas era mais ou menos que nem a gente trabalhar, era normal. Ah, eu trabalho na firma, ótimo, é escravo e senhor, era natural. Hoje pra gente é um espanto, mas lá era natural. E eles falam, por isso que ele fala, gente, tenha cuidado, são humanos, mesmo sendo escravo e senhor, porque era natural. Isso tirando da Bíblia,
Os estoicos falam a mesma coisa. Então não era um movimento natural da Terra, do humano. É uma loucura? É. Pô, ter escravo é loucura? É, eu também acho. Mas lá era natural, a gente tem que entender o cenário. Quando a gente estudar, quando a gente perceber, pra gente não ficar criando minhocas e não entender nada o que quer trazer de ensino. Gente, eu dei uma viajada, mas tá tudo certo. Tarefa de hoje, vou correr aqui. Escolha hoje algo que você decidiu construir e comprometa-se a não abandonar. Voltando, escolha hoje algo que você decidiu construir e comprometa-se a não abandonar. Fácil, né? Não, né? Eu sei que não. Parece fácil. Mas a gente escolhe. Ainda mais quando você entender o bem que vai fazer isso para sua vida. Boa, Maria, obrigado. E pense nisso como entenda a estrutura. O resultado disso, qual o bem que vai trazer para você? Quanto isso vai ser bom para você? Quanto isso é valioso para você? Valeu, Eric. Muito fera, Eric. Então, a gente entenda isso. É muito interessante, porque vai fazer com hoje o conteúdo, o entendimento que a gente percebeu sobre resiliência, a gente vai entender um pouquinho mais o jogo. Certo? Então escolha hoje o que você decidiu construir e comprometa-se a não abandonar. Com toda a estrutura que a gente criou agora. Certo, gente? Passei um pouquinho do horário, me perdoa, eu me empolguei. Quando falo nisso, eu me empolgo muito. E aí eu tenho que voltar para a terra, né? E para finalizar, quem não sabe o nosso decreto e um aviso antes. Quem está participando pela primeira vez, as nossas... Muito bom, top. Faz parte. As nossas reflexões, segunda, sexta, 7, até 7h20, 7h30. Aí quando eu me empolgo, Rosê, aí sai um pouquinho do controle. Mas ainda estamos dentro da nossa expectativa. Boa. Então, finalizando, sempre quando a gente finaliza com o nosso decreto. O que é o decreto? É ensinar a nossa mente a ter um olhar para o nosso dia. Como funciona isso? Eu estou fazendo aqui olhando como se fosse, legal, né? Como se fosse um espelho, mas você pode fazer lá no seu banheiro, tranca, só você sozinho. Você decreta para você como que é a estrutura do seu dia. Como assim? Valeu, Rose. Como assim? É um decreto. Eu vou fazer isso agora. Hoje o meu dia está decretado, eu decreto que o meu dia vai ser incrível, maravilhoso, de boas notícias, conectado com Jesus Cristo, rodeado de pessoas que eu amo e que me amam, de aprendizados, de desenvolvimento. Hoje está decretado que o meu dia vai ser assim. E hoje é o meu final de semana. Boa! Tá decretado. Por que eu decreto? Porque eu estou afirmando para a minha mente. É um exercício diário que a gente está conduzindo a nossa mente para trabalhar nesse formato. O Eric fez programação neurolinguística comigo, a gente tem que alimentar a nossa mente. E estou decretando para ela entender e falar, opa, eu tenho que trabalhar assim. Opa, tem comando aqui, eu tenho que ter esse olhar. Então eu vou exercitando a minha mente para que ela trabalhe num formato que é um ideal para mim.
Certo? É isso mesmo, Maria. É muito legal, não é, Leide? É muito legal. Porque a gente vai ter no olhar, porque a gente vai ter desafio nos dias. Só que quando nossa mente está legal, muito bom, Leide. Quando a gente está no dia a dia, a gente pode tender a ter o olhar para onde não interessa e alimentar a nossa mente do que também não é legal. Então, a gente está o quê? Fortalecendo a nossa mente com o decreto para que ele trabalhe com esse processo. A ideia é essa, explicando para você que às vezes fala, por que eu estou fazendo isso? É para a gente trabalhar a nossa mente, para que a nossa mente trabalhe, né? Na verdade, exercitar a nossa mente para que ela trabalhe na rotação que a gente acha ideal. Então eu quero que seja bom hoje, claro. Valeu, querida, que isso. Obrigado a você estar aí compartilhando comigo. Então, eu quero que ela vive coisas incríveis, ter olhar para as coisas incríveis, com as bênçãos do dia, coisas boas, perceber as pessoas que estão ao meu redor, que são boas. Então essas percepções a gente tem que estar, agora, com o radar ligado. Com certeza, aí sim já é uma ciência. Eu não sei quanto tempo, mas a gente vai exercitando diariamente e a gente tem que manter diariamente, porque é que nem gasolina de carro. Eu não coloco uma vez e agora esqueço. Eu tenho que estar fazendo, alimentando, colocando essa gasolina para que eu esteja lembrando, esteja refrescando. Esse é um exercício que a gente tem que estar fazendo. Show de bola, gente! Um beijo no coração de vocês. Obrigado por hoje, obrigado por essa semana. Vocês são incríveis. E segunda, tamo junto aí. Certo? Valeu, gente.